Boa noite, pessoal. É com muita alegria que nós estamos iniciando um novo projeto, que é o projeto Professores de Ciências, Relatos de Experiências. Nós gostaríamos de agradecer à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, à Pró-Reitoria de Extensão de nossa universidade, pelo edital UFALMAS Conectada. Nós demos início com essa jornada de lives. Nós fizemos 3 jornadas já e estaremos caminhando para a 4ª jornada, que irá acontecer entre os dias 15 e 19 de junho. Hoje nós estamos iniciando um novo projeto. O nosso objetivo é dar espaço para que você, que é professor da educação básica, professor de ciências e que tem ideias inovadoras, que trabalha de maneira criativa com seus alunos e tem orgulho do que faz, para que você venha compartilhar conosco a sua experiência e o que você tem feito em sala de aula. Hoje nós vamos conversar com a professora Darlinda. Eu tive o prazer de conversar com a professora Darlinda antes de ela estar aqui conosco. O trabalho da professora Darlinda lá em Manaus é um trabalho muito bonito. Ela trabalha com ensino de química presencial mediado por tecnologia. Ela vai poder se apresentar melhor, informalmente, como já é de costume da gente conversar aqui nas lives. E vai ser uma conversa muito boa porque ela vai relatar as experiências dela. Então, nada melhor do que a gente também aprender com a experiência do outro, né? Vou chamar a Darlinda para estar conosco. Professora Darlinda, se você já estiver, por favor, diga um oi, para que eu possa identificar que você já está presente aqui conosco, para que a gente possa conversar, tá certo? Estamos aguardando você entrar. Já de antemão, enquanto a gente espera a professora Darlinda, eu quero lembrar a vocês que a inscrição do curso de formação continuada sobre abordagem e contextualização CTSA, as inscrições já estão abertas e vão ficar abertas até o dia 12 de junho, certo? As inscrições elas são feitas pela página do SIGA-A, ou seja, você entra na página da universidade, chega no link extensão e lá embaixo vai ter cursos e eventos. Você clica nessa parte de cursos e eventos e vai aparecer todos os cursos e eventos e atividades que estão sendo realizadas dentro de nossa universidade. Aí você vai lá e clica em Princípios de Contextualização CTSA, que é um curso que vai ser ministrado pela professora doutoranda Terezinha Aires. Ela é orientanda da professora Maria Eunice, da USP, do Grupo de Educação e Pesquisa e Ensino de Química, o Grupo GPEC. A professora Darlinda já falou que ela está aqui, então vamos convidá-la para estar conosco. Boa noite, professora! Olá, boa noite. Boa noite, Monique. Boa noite a todas as pessoas, né, que estão aí acompanhando essa live. Sejam todos bem-vindos a esse momento. Que lindo. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Eu já agradeci inúmeras vezes, acho que eu já cansei do número de vezes que eu agradeci. Mas é porque é uma alegria muito grande a gente poder contar com essa disponibilidade de estar conosco, de conversarmos. E a gente quer conhecer um pouco mais as experiências da professora Darlinda em sala de aula, o que ela tem feito, em especial nessa questão de ensino de química presencial, mediado por tecnologia. Eu falei um pouco só sobre você, professora, mas eu queria que você se apresentasse, a sua formação, esse seu caminho para se tornar professora de ciências. Legal. Então, Monique, em primeiro lugar eu quero agradecer por você, né, dessa oportunidade de divulgar esse lindo trabalho que a gente realiza aqui na cidade de Manaus, tá bom? Então, eu sou formada em licenciatura e sou bacharel pela Universidade Federal do Amazonas. Sou especialista em gestão ambiental e metodologia para o ensino de química. Sou mestre em ciências da educação pela Universidade de Lusófona de Humanidades e Tecnologias. E atualmente eu trabalho, né, no Centro de Mídias de Educação do Amazonas. E o que é esse centro de mídia, Darlinda? Vamos direto assim. Fala pra gente o que é essa central de mídias. O Centro de Mídia, ele é uma política de Estado, tá? E ele é pioneira no nosso país. É no centro de mídia em que onde as aulas elas são planejadas, produzidas e transmitidas. É lá que ocorre, né, todo esse processo aí
de aulas no caso da química, para os alunos que muitas vezes ficaram excluídos, né? Não puderam ter o ensino de química. Ele já tem 13 anos de existência, o Centro de Mídia. Ele usa o sistema via satélite, por videoconferência, com interações de áudio e vídeo. E está presente nos 62 municípios do estado do Amazonas. Existe uma equipe muito grande no Centro de Mídia, deve ter mais de 1.000 funcionários. Eu vou citar alguns apenas, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, é muito grande o Centro de Mídia. Só para vocês terem uma ideia, existem 64 professores em todas as áreas de conhecimento. Existem assessores pedagógicos, muitos, né? Existem gerências de conteúdos digitais, de operações de suporte e do ensino por mediação tecnológica. Atualmente, o Centro de Mídia ele está sendo dirigido pela professora Vilmara Cruz Messi. O ensino presencial mediado por tecnologia, ele é 100% presencial, viu, gente? Ai, peraí, né? É muito importante. Explica pra gente isso, né? Como é que é possível o ensino presencial se ele é mediado por tecnologia? Explica pra gente isso, Darlinda. 100% presencial, né? Então, o que acontece? Os alunos, eles todos os dias vão para uma sala de aula. Eles são acompanhados por um professor presencial. Esse professor presencial, ele não é o especialista, tá bom? Ele é apenas um professor que tem uma graduação em uma outra área de conhecimento. Pode ter também um professor de química, tá bom? Uhum. Então, esse professor presencial, ele que media, ele acompanha e orienta esses alunos nas salas de aula das comunidades. Tem horário para entrada e horário para saída. E em Manaus, nos estúdios do Centro de Mídia, ficam os professores ministrantes, que transmitem as aulas em tempo real. Por isso, e outra coisa que diferencia da educação à distância, esse ensino, essa modalidade, é que tem interatividade. A gente interage em tempo real com nossos alunos. Tem 3 momentos para essa interatividade, para essa interação, Darlinda, me diga uma coisa. Você falou que a diferença é justamente essa questão que esse ensino presencial mediado por tecnologia é diferente do EAD porque é possível uma interação com os alunos. Essa interação, ela permite uma questão de humanização, é possível você conhecer mais o aluno, porque o EAD a gente não tem tanto contato, assim, até tem, mas a gente não consegue ter não consegue criar vínculo. E, na verdade, quando a gente se torna professor, uma das coisas que a gente valoriza na profissão é esse contato humano, né? Aí, como é que funciona? Você tem esse contato humano com os alunos? É uma pergunta muito interessante. O ensino de química nessa modalidade, ele sofreu muitas mudanças por causa dessa observação da nossa prática pedagógica diária. Quem fez as mudanças no nosso fazer pedagógico foram nossos alunos. São os nossos alunos que vão sinalizar se aquela aula foi boa, se aquela aula precisa de mudança, se aquele recurso pedagógico atendeu a aprendizagem. Então, existe... e outra coisa, existe essa... afetividade? Existe. No final, os nossos alunos, eles fazem cartazes, se despedindo, agradecendo. E fica um vínculo de carinho. É gerado, né, no módulo
essa afetividade, porque a gente interage todos os dias com eles, todos os dias a gente entra na sala de aula com eles. Ô, Darlinda, em uma aula presencial, a gente tem aquele aluno que fala muito, a gente tem aquele aluno que pergunta o tempo inteiro, a gente tem aquele aluno que não quer falar nada, aquele aluno que não presta atenção. Você consegue, nessa maneira de ensinar, mediada por tecnologia, ter alunos assim também, saber, não, aquele aluno é aquele que pergunta, aquele é que não fala nada? Temos sim. Tem sala de aula que não quer interagir, eles dizem, eles não querem, eles também, às vezes, eles têm vergonha da câmera, eles têm vergonha de chegar perto do áudio, e a gente, eu digo a gente porque eu não sou a única professora de química, existe a minha parceira, a professora Yara Graça, também uma grande profissional, e a gente incentiva, né? Mas a gente não obriga, a gente deixa eles à vontade. Mas existe sim, existe o gaiato, existe o tímido, existe os alunos que existem no ensino regular, existem no nosso ensino também. Isso é muito visível, né? Principalmente na interatividade. Na verdade, o coração desse ensino é a interatividade. Sabe, você entrar na sala de aula, você conhecer um ambiente onde teus alunos estão, isso aí não tem... isso é muito... Então, esse ensino, ele dá... Conhecer o nosso aluno. E, a partir desse conhecimento, fazer mudanças nas nossas práticas pedagógicas. Darlinda, me diga uma coisa. Quando foi que você se viu como uma professora ministrante de aulas assim, mediada por tecnologia? Porque às vezes a gente não tem essa formação, né? Não teve essa formação, não teve. Foi assim a entrada, né? Nessa modalidade. Uma amiga minha, professora de arte, ela me chamou, porque a professora de química, na época, lá do Centro de Mídia, ela estava precisando de uma parceira. Se viu que existia uma necessidade de ter um outro professor, porque só um professor não daria conta de tudo, tá? Aí eu fui convidada para ser a parceira, né, dessa professora que já existia, a professora Ana Frazão. Chegando lá, não sabia de nada, né? E a professora chegou, me recebeu com muita empatia e muita resiliência. E aí poxa, que legal, né? Ela recebeu tão bem. Aí ela disse assim para mim, Darlinda, as aulas já estão prontas e você não pode alterar nada. Eu disse, misericórdia, como é que eu vou dar aula de uma outra... né, do corpo de outra pessoa. Ela disse, mas não te preocupa, é química, você sabe química. Mas eu fiquei preocupada. Tudo bem, tá? Ela me deu os papéis, eu fui estudar, né? Fui estudar, ver o que ela queria com aquele recurso, com aquela imagem, né? O que ela queria dizer. E aí ela estava sempre à disposição para me ajudar. No primeiro dia de estreia, tinha mais, as aulas estavam prontas e na outra semana nós já íamos para o estúdio, hein? E eu não tive nenhum contato com a câmera, com o estúdio, com nada. Chegando lá, meu Deus do céu, para mim foi um horror, né? Foi assim um momento assim, que, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que é isso, Senhor, né? E aí eu dei a primeira aula. Nossos alunos, eles interagem também pelo chat, tá? Porque o programa tem um chat, assim como vocês vão interagir depois. Ô, Darlinda, rapidinho. Teve uma pergunta da Eleni, que ela quer saber qual a dificuldade inicial. Aí eu sei que você já está falando sobre isso, aí eu já estou dizendo assim, que a gente já vai responder a pergunta da Eleni, porque você vai falar dos desafios. E aí, Monique, meu Deus, eu queria que aqueles 35 minutos passasse rápido. E passou mesmo, né? Eu olhava para tudo, menos para a câmera. Eu não olhava para a câmera. E aí os alunos disseram assim, não entendi nada. Professora, a sua aula foi igual corrida de cavalo. Eu disse, pelo amor de Deus. Eu disse, Ana, não é para mim isso não, ó. Não sei ensinar isso não.
Ela disse, calma, ela sempre assim, né? Calma, calma, tudo é novo, tudo era novo, né? É novo, Darlinda, a gente vai se adaptando, a gente vai vendo as melhores maneiras da gente dar essa aula. E aí, quando eu interagi pela primeira vez com os alunos, pelo amor de Deus, aí foi pior, né? Porque eu vi os olhinhos brilhando deles, né? Os olhinhos brilharam quando eles me viram, eu interagindo assim como você, como eu estou interagindo com vocês, eu interajo com eles. Eu disse, boa noite, tudo bem? E eles ficaram espantados. Tipo, eu estava todo mundo espantado, gente. Era a primeira vez que eles iam ter contato com a química. E eu, a primeira vez com contato com a tecnologia. Né? Tudo isso que vocês estão sofrendo hoje, com o primeiro contato, eu sofri muito. Não foi pouco, não, foi muito. Toda vez que canta aquela musiquinha de entrada para as aulas ao vivo, me dá um frio na barriga. Até hoje ainda Imagina. acontece. E aí, eu disse, pelo amor de Deus, agora eu não saio desse centro de mídia, porque a professora me recebeu com empatia e resiliência. Os alunos com essas carinhas aí, com o olho tudo brilhando. Eles precisam de mim e a professora precisa de mim. E aí foi, gente. Eu fui com a cara e a coragem. Eu estudei bastante, viu? Eu li bastante sobre tecnologia, o uso de recursos tecnológicos para utilizar nas minhas aulas. E aí vocês nem sabem. Um ano depois, a professora virou para mim e disse assim, Darlinda, eu vou fazer o concurso da Universidade Estadual do Amazonas. Meu Deus do céu, eu fiquei triste. Eu disse, pelo amor de Deus, eu vou ficar órfão. Eu vou ficar sozinha nessa modalidade de ensino ainda, né? Um aninho ainda, tinha um aninho, era bebê ainda, né? E aí, claro, eu sempre quero o melhor para meus amigos. Eu disse, professora, faça que a senhora vai passar. E ela fez e passou. Ela disse, Darlinda, você vai tomar de conta desse ensino de química nessa modalidade. Eu, pelo amor de Deus, meu Deus. E aí, outro desafio, né? Outro Sim. desafio, porque eu tinha ela como um apoio. E depois eu que ia ser apoio de alguém. Né? Os parceiros que vinham, eu tinha que dar o maior apoio, porque eles iam passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. E Ô, Darlinda, aí, deixa eu assim, Desculpa te interromper, mas eu queria, já que você, dentro desse embalo, respondesse uma pergunta para mim. É muito comum os professores agora, nesse período atual, por exemplo, eles estarem muito tensos, justamente porque aulas sendo ministradas ao vivo, os pais acompanham em casa, não é com, por exemplo, na aula presencial, eu vou para a sala de aula, eu converso com meus alunos, eu dou a minha aula, se de repente, porque somos todos humanos e o professor não é detentor de todo o conhecimento, pode cometer erros, cometer falhas, mas são coisas que você comete num dia, no outro você volta na turma e consegue corrigir. E ao vivo, que você está fazendo naquele exato momento, a sua fala, ter que prestar atenção no seu vocabulário, no seu português, no nível das palavras que você vai usar, como é que fica? Porque os professores hoje estão muito tensos, muitos professores ficam com medo até, porque eles estão sendo observados 24 horas. Aí, como foi para você ser observado o tempo inteiro, o vocabulário científico, o vocabulário escolar, como foi isso? ainda é muito difícil, viu? Quer dizer, está sendo difícil agora, porque por causa da pandemia do coronavírus, o governo do estado, por meio da Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas, lançou o programa Aula em Casa. Então, vocês nem sabem. As nossas aulas do Centro de Mídia estão sendo transmitidas para esses alunos, para todos os alunos das escolas públicas do estado da cidade de Manaus e 26 municípios. Aí que o negócio pipocou de vez, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não assisti as minhas aulas gravadas. Então, eu ia para o estúdio, né? Eu dava minha aula e não tinha noção se eu estava assim, falando errado, ou trocando alguma coisa, né? Agora,
eu estou precisando rever essas aulas. E realmente você está falando, acontece. Gente, a gente é comum, essas aulas gravadas, elas não foram feitas rapidamente, não. Elas tiveram todo um planejamento. Eu ainda erro, para você ter uma ideia, né? Ainda tem alguns erros pequenos, mas existem. Então, a gente tem que levar isso tudo no natural, é comum, a gente não é professor de estúdio, a gente não é professor, nós não estudamos para ser um apresentador. Eu ainda tenho raízes de professora, eu tenho raiz de professora de escola, de sala de aula, né? E eu sofro, às vezes, eu não gosto de ser apresentadora. Quem já viu a minha aula percebe que eu sou a coisa mais natural, tento ser a coisa mais natural do mundo. E às vezes eu digo, caramba, eu estou muito natural, né? Eu deveria ser um pouco mais séria nessa aula aí. Então, isso é normal. Não existe assim uma coisa assim, você tem que fazer dessa forma. Claro que existem especialistas que podem fazer as orientações necessárias, né? Como a gente agir em frente de uma câmera. E o centro de mídia, ela tem essa preocupação conosco, né? A gente tem bastante formação. E o Isso. professor que está iniciando agora é planejamento, é o que eu vou falar, o que eu quero falar, o que eu quero atingir, para que esses erros sejam pequenos, não sejam erros muito grandes. Mas Planejamento, né, Darlinda? eu acho que é a coisa mais natural do mundo. A gente tem que Agora, é mais pergunta. difícil ao vivo, hein? Que a gente não está sentindo nada, está anestesiado. É verdade. A gente tem aqui a pergunta da professora Cíntia D'Angeles, que ela pergunta o seguinte: para você, quais os principais pontos positivos dessa modalidade de ensino? Quais pontos poderiam ser levados para o método presencial? E parabéns pelo trabalho. Presencial, no Eu caso que ela agradeço. fala, eu imagino tendo um contato direto com o professor de química, né? É. Quais são os pontos positivos, né, Monique? Isso. Olha, o ponto positivo é que esse aluno que não tinha oportunidade de terminar o ensino médio, hoje eles têm. Porque quando eu falo de alunos de municípios, eu estou falando de alunos que moram muito longe. Eles moram longe da sede do município. Para chegarem à escola mais próxima, onde eles vivem, alguns vão de barco. Só para vocês terem uma ideia. Tem aluno que sai 2 horas, 2 horas lá da sua comunidade para chegar lá na escola às 6h30 para assistir a aula. Então, foi a inclusão, a oportunidade. E esses nossos alunos, eles não, financeiramente, eles não têm dinheiro para estar indo para a sede, para estudar em Manaus, para estudar no município perto deles. E eles tiveram oportunidade de estudar onde eles estão. Por mais que seja um pouquinho longe, né? Isso para eles é natural. Já desse eu fui visitar uma comunidade, uma escola no Careiro da Várzea, eu tive que ir de barco, né? Gente, demorou. Eu peguei um barco, peguei um ônibus, Sabe peguei nadar, outro Darlinda? barco, não sei nadar não, morta de medo. Aí eu cheguei em sala de aula, oi, gente, tudo bem? Hoje vocês moram muito longe. Credo, professor, a gente não mora longe, não. Olha, bem assim, disse, mora assim. Eu tive que pegar um barco, eu tive que pegar um ônibus, eu pegar outro barco para poder chegar aqui na sala de vocês. Quer dizer, esse que é o apaixonante, né, dessa modalidade, dar oportunidade a esses alunos. Gente, só para vocês terem ideia, em 2007, né, quando foi implementado o centro de mídia, eram 10 mil alunos. Eu tenho aqui dados, tá? Peraí. Em 42 municípios, atendendo 340 comunidades. Só era o ensino médio. Hoje, o centro de mídia atende a EJA e o ensino fundamental 1. Olha aí, quantas comunidades são hoje? 3 mil. Sabe quantos alunos são atendidos? 43 mil.
alunos que são Bastante. atendidos. É muito aluno que estava fora da sala de aula. Exato. Alunos que, quando o centro de mídia, quando essa modalidade surgiu, nem luz tinha na sua comunidade. Então, a prefeitura, o Estado, eles enviaram motor, né, motores para gerar energia, para poder eles ligarem, né, o kit tecnológico. E outra coisa, esses alunos começaram a ter também internet. Esses Tá aí, alunos. Eles Darlinda, não tem uma tinham. pergunta aqui do Ive, que ele quer saber, e os alunos que não têm acesso à internet? Você com certeza encontrou situações como essa. Como foi que vocês lidaram com isso? Assim, os nossos alunos, eles têm internet na sala de aula. Eles não Ah, podem ter porque é internet em presencial, casa. né? Eles têm internet lá, tudinho, bonitinho. Essa é uma oportunidade. É um acesso que eles tiveram, né? A inclusão à internet. Então, levou também esse momento para eles aí ter esse momento. Mas também só em sala de aula, tá, gente? Ô, É muito Darlinda, tem difícil a uma pergunta internet. aqui do grupo Nossa, Ciência, Música e Arte, que ele pergunta o seguinte: como são realizadas as avaliações? Elas seguem o mesmo cronograma das aulas presenciais? O pessoal está colocando muito a palavra presencial. É importante a gente lembrar que a Darlinda falou que essa metodologia de ensino ela é presencial. Os alunos eles vão para a sala de aula, só que como eles moram muito distantes, então eles se encontram em sala de aula com um professor que vai estar com presencial. ele presencial e eles assistem a aula mediada por tecnologia, né? Isso, Mas, isso. mas as Tá, avaliações da Arlinda. muito bem. Nós, eu falo nós porque sempre eu me refiro à professora Yara, né? Nós que produzimos as avaliações, tá bom? Então, como a gente dá aula, a gente também vai produzir as avaliações. Todas as avaliações são enviadas por e-mail para o e-mail do professor presencial e vai com gabarito. Então, o professor imprime, entrega para a turma, depois corrige com gabarito e depois lança no diário online. Ô, Aí Darlinda, é uma competência do professor presencial, né? eu vi uma das imagens que você nos mandou, que você estava em pé atrás de um balcão e existia um desenho virtual. Uhum. Explica pra gente isso. É um É. laboratório virtual? É um laboratório virtual. Olha, gente, o centro de mídia é lugar de gente feliz, né? Oh, é uma escola de gente feliz. Sabe por quê? Nós temos uma produtora. Então, tudo que o professor quiser utilizar em termos de recurso digital, nós temos à nossa disposição. Basta o professor criar. Tá? O professor ele precisa ter a competência tecnológica. Porque não adianta eu falar assim, olha, eu quero um laboratório virtual. Aí eles vão me perguntar, o que a senhora vai fazer com o laboratório virtual? O que a senhora quer que tenha no laboratório virtual? Né? Então, o laboratório virtual é uma animação porque, na minha pesquisa de dissertação, um dos pontos negativos era que os alunos queriam fazer atividade experimental. E aí, nós estamos utilizando ainda, em 2018, esses laboratórios virtuais, a gente está utilizando, a gente está vendo, né? Vocês estão gostando, como é que vai ficar. Então, estão surgindo aí os laboratórios virtuais, que eu acho que é esse que você viu. Nós temos também uma mascote. Eles adoram a mascote, é chamada de Quimiquinha, é uma garota com roupa de alquimista. A Quimiquinha, ela fala, a Quimiquinha interage, a Quimiquinha conversa com eles adoram, eles acreditam que a Quimiquinha existe, né? É muito bom. E a Quimiquinha, ela é um recurso, né, digital que ela foi criada em 2008 e até hoje ela faz sucesso, para você ter uma ideia. Agora, gente, trabalhar com recursos midiáticos não é fácil.
Porque pode ter a produtora, mas quem cria é o professor. Eu preciso fazer toda uma descrição do que eu quero com aquela ferramenta. Eu que tenho que dar vida à Quimiquinha, ou eu ou a Yara, né? O que a Quimiquinha vai falar? O que a Quimiquinha vai responder? Sou eu que dou vida a ela, né? E aí nós temos nossos profissionais que vão dar a voz da Quimiquinha, vão fazer a Quimiquinha ficar em alfa, podem fazer a Quimiquinha ficar do meu tamanho, a Quimiquinha ficar pequena em cima da bancada, o que eu desejar eles fazem, tá bom? E esses recursos, eu tenho vários aqui, eu vou até falar alguns para vocês, gente. Gravação interna e externa. Temos o Chroma Key, maravilhoso, adoro usar Chroma Key. Oh, coisa linda, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo. Também o Chroma Key. Isso. Animações, né? As animações, geralmente, nós utilizamos para fenômenos, para mostrar um fenômeno, o laboratório virtual e também para dar vida para a nossa mascote, que é a Quimiquinha. Usamos o alfa, estamos usando agora o infográfico, mapa conceitual, o varal do conhecimento e histórias em quadrinho. A gente geralmente quer falar de um cientista, né? A gente faz uma história, a biografia desse cientista, através das histórias em quadrinho. Podemos usar também trechos de músicas, poesia, que mais? Imagens e trechos de filmes. O que você quiser, a produtora está lá para realizar o sonho do professor que tem competência tecnológica. Agora, Essa competência... Então, termine. Essa competência tecnológica a gente vai adquirindo através das leituras, viu, gente? Através dos artigos, né? Tem muita coisa sobre o uso de tecnologias. Eu fiquei curiosa em relação ao laboratório virtual. Por exemplo, para fazer experimentos, né? A gente sempre tem um profissional da tecnologia, aquele que vai ajudar a logística, fazer acontecer, né? O que se pensou, o que se imaginou. Mas para fazer um experimento virtual acontecer, qual é a contribuição e o desafio do professor de química? O professor, o professor precisa ter o conhecimento técnico. Porque é ele que vai dizer lá para a pessoa, o design, a cor que vai ter na mudança da reação química, o que vai acontecer, vai ter uma explosão, essa explosão tem que ser forte, né? Parece que vai acabar com o laboratório. Não pode, né, Monique? Depende, eu quero isso, depende. A gente tem que direcionar corretamente o recurso, né? Então, eu preciso dizer, olha, vai sair aí vai aparecer umas bolhas, mas bem suave, não vai me fazer parecer assim que tá saindo bolha, que não tem nada a ver, que a velocidade aí é lenta. Então, eu preciso fazer essa descrição. Tanto que uma das fases é você validar todos os seus recursos tecnológicos. Então, antes de você ir de ser um instrumento para a sua aula ao vivo, você precisa validar. Não vai querer validar na hora ali. Por isso que estou dizendo que o planejamento é muito importante. E é uma grande preocupação, a grande preocupação no centro de mídia é esse. O planejamento. O professor precisa planejar. Se ele não planejar, não vai dar certo. Já não dá certo, né, Monique? A gente gravando lá, erra uma palavra. Tu imagina se não existisse o planejamento. Não adianta, no dia da minha aula, eu falar assim, eu quero um vídeo. Que vídeo, professor? Eu quero um vídeo aí de um vulcão. Eles não vão atrás para mim, não. Eu tenho que pedir isso tudo antes. Tudo isso é antes, viu, Monique? Com antecipação, né? Planejamento mesmo. A aula ao vivo é tudo o teu trabalho realizado. É isso, a aula ao vivo. Darlinda, deixa eu te fazer uma pergunta. Né, Monique? Você vai tranquila também, né? 13 anos já, eu já vou um pouco tranquila, né? Muita história, né? Já é outra história, já sei o que eu vou fazer, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acredito que a maioria das pessoas vão concordar. O professor, não só o professor, mas outras profissões também, mas eu vou focar na questão do professor, está considerando que está trabalhando muito mais depois que parou a se dedicar mais ao uso da tecnologia.
A gente tinha uma falsa ideia de que a tecnologia, ela faria com que o professor trabalhasse um pouco menos, né? Não, Nesse vai sentido de não. diminuir, mas não. Na verdade, a carga Não. horária, ela aumenta, né, Darlinda? Fala da experiência pra gente, que esse planejamento não é fácil de fazer e necessita de mais horas de dedicação. Ó, para ser um professor ministrante, ele tem que ter entre 40 ou 60 horas, para você ter uma ideia, né? Porque ele vive para o planejamento, ele vive para conhecer as tecnologias. E dá trabalho, gente, porque você planejar, você criar algo é muito trabalhoso. Quem tem essa ideia de que trabalhar com tecnologia vai facilitar alguma. É claro que é muito mais rápido, isso eu concordo, né? Por exemplo, o meu planejamento não é feito, por exemplo, com lápis no caderno, não é com um papelzinho como a gente fazia antigamente. É feita pelo computador, pelo Google Drive, viu? É um formulário, eu preencho um formulário lá, colocando tudo que eu quero, né? Para a aula acontecer. E assim, eu ainda, até hoje, ainda estou aí interagindo com as tecnologias. Assisti as minhas aulas e disse assim, meu Deus, eu preciso também me reinventar. Eu preciso me Todos reinventar. precisamos, viu, Darlinda? Isso. E assim, o que o professor passa hoje, eu passei também. Quando a professora disse assim, né? Darlinda, você agora vai produzir suas aulas. Eu disse, pelo amor de Deus, como é produzir? Como é que eu vou produzir uma aula para a TV? Eu perguntava, né? Mas aí eu sempre fui curiosa, tinha a assessoria pedagógica, a professora também me apoiava, ela me ajudava. Então a gente precisa, nesse momento, compartilhar realmente o que deu certo para ti, o que pode dar certo para mim, o que eu posso fazer. Esse é o momento, gente. O momento é esse, da gente estar compartilhando informações. Quem que já trabalha nisso? Como é que eu posso fazer? Eu estou assim, todo desorientado. Primeira coisa é você saber o que você quer fazer. O que eu quero ensinar para o meu aluno? Não é verdade? O que eu Ô, quero Darlinda, ensinar? a gente tem uma pergunta aqui do Ive, eu também tenho uma pergunta porque eu estou super curiosa do seu trabalho e admiro. O Ive, não sei se é Ive o nome dele, né? Mas ou se é ela. Pode completar aqui, tá certo? O Ive, ele fala assim: estava olhando as fotos da professora Darlinda ministrando aulas. Aí ele quer saber se você grava as aulas e depois passa para os estudantes ou se tem um acompanhamento do professor presencial. Ele não entendeu muito bem. É assim, Ivo. Ivo, assim como os alunos precisam estar em sala de aula, eu também preciso todos os dias estar dentro de um estúdio. As aulas elas são em tempo real. Então, o que que acontece? Tem dois momentos da aula. A aula começa às 7 horas e termina às 10 horas da noite. Então, o primeiro momento é a primeira aula, né? Geralmente, ou é eu ou a professora Yara. Aí o professor. Depois eu queria até falar sobre essa estrutura, viu, Monique? Sim. E aí, Igor, eu vou todos os dias dar aula ao vivo e a cores. Se você assistiu alguma aula minha, é porque essa aula foi para o YouTube já gravada, tá bom? Foi uma aula já gravada que está indo para o YouTube. E é ela que está sendo utilizada, viu? Transmitida em Espírito Santo. Olha aí, Monique, Espírito É o Santo, as aulas do alcance. Centro de Mídia, né? Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Eles estão todos utilizando as aulas do Centro de Mídia. Ô, Darlinda, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você falar da questão da estruturação, né? Da estrutura. Me diga uma coisa, o conteúdo. Porque, por exemplo, uma aula que eu estou na sala de aula mesmo, presencial com os alunos, o conteúdo que eu passo é o mesmo conteúdo que você consegue passar para uma aula de uma central de mídia para uma sala de aula presencial?
Não sei Ei, se você entendeu a minha Monique, pergunta, mas como é a questão da organização do conteúdo? eu mesmo, porque a gente utiliza a grade curricular da Secretaria do nosso Estado e também da gente utiliza do Enem. A gente utiliza a mesma grade curricular que o professor dá na sala. Agora sim, Monique, assim, às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que eu dei em um dia a classificação de cadeias carbônicas? Aí que tá o ponto, um desafio muito grande, viu, gente? A gente tenta ensinar de uma maneira bem simples, contextualizando, fazendo a promoção da alfabetização científica e da humanização do ensino. Isso aí é uma coisa muito difícil. Mas a gente está vencendo, a gente está conseguindo. A gente consegue porque a gente interage com nossos alunos e tem um retorno. Né? Se a gente não tivesse o retorno, a gente, pelo amor de Deus, gente, não está dando certo isso, não. Esses alunos não aprendem nada, a gente fala, eles não aprendem, né? Mas a gente tem esse retorno, a gente consegue dar, a gente escolhe assim, os assuntos mais relevantes, viu? Por exemplo, enquanto um professor fala sobre funções oxigenadas, né, 2 semanas, Monique, 2, 3 semanas numa sala de aula, eu acho que é isso, eu não sei como é que está. Eu tenho que dar em um dia funções oxigenadas. No início, olha, gente, o que a gente fazia no início. Falava álcool, cetona, ácidos carboxílicos. Gente, dava em uma aula, pelo amor de Deus, sem condições, Muito Monique. pouco. Aí isso acontecia, gente. Isso acontecia. Porque para a gente é normal, mas aquele aluno, coitado, é normal. Não é. E aí eu e a professora Yara, a gente dialogou, né? Yara, o que que tu achou, Yara? Yara, Darlinda, não tá dando certo isso, não. Até eu cansava mentalmente, gente. Até eu cansava de estar explicando ali várias de nomenclatura, era conceito, nomenclatura, exemplo, conceito, nomenclatura, exemplo, né? E aí a gente chegou à conclusão, e vamos fazer o seguinte, vamos dividir? Vamos. Eu fico com 3 funções orgânicas, você fica com 3 funções orgânicas, dá 6 funções orgânicas oxigenadas. E aí a gente vai trabalhar o conceito, o aluno identificar, né, o que é uma função orgânica. Outra coisa, vamos botar no cotidiano deles? Aí você nem sabe, eu vou contar aqui rapidinho para vocês. Eu usei o ritual da tucandeira para falar sobre o ácido fórmico, sobre as funções ácidos acéticos. Olha a humanização do ensino aí, gente. Nós temos também comunidades indígenas, viu? E aí eu usei. Coloquei um vídeo do ritual da tucandeira, com o menino com a luva cheia de formiguinha, né? Disse, ó, gente, se vocês não sabem, aí tem um ácido carboxílico. Sabe como é o nome desse ácido? É o ácido fórmico, povo de Deus. Aí eu estou usando o quê? A linguagem científica. É fácil? Não é fácil, não. A linguagem científica. Tem professor que é tão conteudista, né? Gosta tanto de conteúdo que quando a gente faz essa contextualização, faz essa promoção da alfabetização científica, não entende, né? Por que essa professora está usando esse ritual da tucandeira? Tem professor que fala isso, gente. O que tem a ver? Tem Que não professor gosto. que ainda acha que não tem nada a ver, não tem uma correlação com isso. Então a gente vai melhorando, e assim a gente vai melhorando a nossa aula, a gente vai vendo as dificuldades dos nossos alunos, né? Eu me questionava, gente, como que dá uma funções orgânicas, 10 funções orgânicas em um dia? Não, Yara, vamos fazer alguma coisa, e a gente conseguiu, né, melhorar essa parte aí. É assim, gente, a gente vai errando, vai acertando, vai corrigindo, mas a gente só faz isso porque a gente pensa no nosso aluno, viu? E outra É verdade. coisa, nós temos alunos de todo jeito. Especificidades, hein? Muitas. Que ótimo!
Sim, Monique. E a gente vai fazendo assim, né? Se reinventando todos os dias. Todo mundo está dizendo aí que vão se reinventar depois da pandemia. E a gente que se reinventa todos os dias no É curso, verdade. no ensino de química, todos os dias. Todo ano, as aulas elas não podem ser iguais, Monique. Elas não podem ser. O que eu falei em 2019, eu não posso falar em 2020. Eu tenho que criar tudo de novo. Eu tenho que colocar. Claro que o conceito é o mesmo, correto? O que eu vou mudar é as mídias. O que nós vamos mudar são as mídias. Então, eu tenho que criar tudo de novo. É assim. E não é fácil, né? Não é fácil. Ei, Darlinda, Monique, tem dias que eu não quero nem olhar para o computador. Eu fico lá na sala, olhando para o tempo. eu Aí, o que tenho que tu tem? certeza. Não consigo criar. Eu não consigo produzir. Coisa mais natural do mundo, gente. E eu imagino agora o professor que está se tem que aprender rápido. Mas é assim, né? É porque a gente deixa tudo para depois, né, Monique? A gente deixa tudo para depois. Há uma resistência também. Eu me lembro, Monique, que o meu primeiro computador foi dado pelo governo do estado. O meu primeiro computador. Teve gente que teve uma resistência, não queria o computador. Eu não vou continuar com o meu lá no quadro, no giz, eu não quero saber de computador, não vou usar com o data show, não quero fazer nada não, né? E rapidinho, após a pandemia, veio rápido, né? Ei, usa a tecnologia. Ser obrigado a usar a A tecnologia. necessidade. A necessidade fez isso. Mas a gente tem tempo, né? Tentar usar. Ô, O Darlinda, professor usa, Monique. Monique, o professor usa. Ele manda mensagem pelo WhatsApp, ele usa o professor, ele faz pesquisa, mas só não sabe usar, por exemplo, né, para educação, né? Muitas eu queria que vezes. você falasse um pouco para a gente sobre a estruturação dessas aulas. Deixa eu falar Desculpa se por aqui, ó. acaso eu tiver ele cortado, porque, tipo, às vezes dá uns lags aqui, aí às vezes eu não consigo pegar exatamente o finalzinho da sua fala, e às vezes eu acho que você já pode ter terminado e às vezes não terminou, aí você me desculpa, tá bom? Tudo bem. Então, é legal, né, para vocês entenderem como acontece, né? Ó, gente, tem dois momentos. Então, somos duas professoras. A professora Darlinda e a professora Iara, tá bom? Então, a primeira aula começa às 7 horas e termina 8h05. Ó, no primeiro momento tem uma revisão. Essa revisão é o assunto da aula anterior, tá? É 3 minutinhos para me fazer isso. Depois tem o desafio do dia. O desafio do dia tem 2 minutinhos. Ai, gente, dá uma dor de cabeça para fazer esse desafio do dia, vocês nem sabem. Por quê? É o momento do aluno pensar, é o momento do aluno. Então, esse momento aqui, ele vai dar uma opinião, esse momento ele vai construir, ele vai criar uma paródia, ele vai fazer uma poesia, ele pode fazer, por exemplo, uma tabela periódica usando materiais alternativos. E olha, a primeira vez que a gente fez isso, a gente não acreditava que eles iam fazer, não. Mas eles fizeram. Eles fizeram, foi uma proposta que a gente deu, que foi de criar modelos atômicos utilizando frutas regionais. Isso, Legal. olha como a gente fez, coitadinho dos meninos. Ó, gente, a gente vai querer isso para amanhã, na hora da interatividade, vocês vão mostrar. Eles não fizeram? Gente, eles fizeram, e isso gerou um artigo. Eu e a professora Eliara produzimos um artigo. Está aqui o nome do artigo. Ó. Relatos de Química sobre modelos atômicos no programa Ensino Médio Presencial mediado por tecnologia. Ele foi publicado numa revista de estudo e pesquisa sobre o ensino tecnológico. Ei, vocês nem sabem. A Quali dela, a Quali, né? O Quali B1. Olha, a gente ficou. Bom. Parabéns, Poxa, Darlinda, parabéns, Yara. isso, a Yara, acho que ela está aí. Dá um oi, Yara. Eu acho que a gente ficou maravilhada. Foi muito feliz. A gente ficou muito feliz, né?
um produto virou artigo, algo que eles produziram virou um artigo para a gente. É como se dissesse assim, olha aí, eles fazem, eles estão vivos, Eles querem façam o fazer, né? desafio, querem fazer isso. Sabe, tu lembra lá do olhinho, da primeira vez da minha aula, o olhinho brilhando, dizendo assim, professora, fique aí, não vá embora não. É isso. Tá bom, aí tá, aí tem um desafio. Depois do desafio, depois do desafio tem o conteúdo. 35 minutos eu lá falando, explicando, né, explicando Isso todo o ao vivo, conteúdo. né, Darlinda? Isso ao vivo. Ah, meu Deus, ao vivo e a cores, hein? Toda maquiada. Eu esqueci de dizer para vocês, existe um camarim no centro de mídia, né? Porque a gente passa o dia todinho, já pensou, Monique? Toda descabelada, né? Toda já cansada. E aí nós temos esse momento de escovar o cabelo. Quem assiste minhas aulas, quem viu minhas imagens, que essa professora tá tão bonita, agora tá, né? Tô tendo... Olha o cabelo. A gente tem um camarim, porque a gente trabalha, né, com vídeo, né? Com a nossa aparência. Aí a gente se maquia, vai toda gata, toda bonita. Olha que coisa legal, né? Momento bacana esse. Aí a gente vai ao vivo e a cores. E arrumada, né, Monique? Tem que Aí tá, ser. terminou os 35 minutos, eles vão para a dinâmica local interativa. São 2 exercícios para eles responderem. Se eu não estiver enganada, Monique, parece que é 15 minutos para eles responderem. Aí eles têm que copiar. Eles ainda têm essa mania de copiar, eles querem copiar no caderninho deles. Alguns mais espertos já tiram foto, eles tiram foto, né, da questão. Sim. E aí nós damos esse momento para eles responderem. E depois entra a interatividade, Monique. A interatividade que tem 15 minutos. Então, a gente chama várias comunidades, vários alunos participam. A gente tenta fazer com que todos participem. Claro que todos não vão participar, né? Eu te falei que é 3 mil comunidades, pelo amor de Deus, né? Essas 3 mil não vão em 15 minutos. Dão mais 10 ou mais 15 aí, participações dos alunos. Depois que os alunos respondem, eles vão para a merenda. Tem merenda. Eles vão merendar, Monique. Mas E aí é uma aí, pausa, né? É um intervalo que você uma dá. pausa, um intervalo, e para aí, Monique, intervalo de 15 minutos. 15 minutos é o intervalo. Aí começa o segundo momento, né? Já com a outra professora, aí a gente vai colocar a professora Yara. A diferença do segundo momento para o primeiro momento é que no segundo momento, após a segunda interação com a professora Yara, vai ter vai ter uma revisão. A gente entra novamente. Eu reviso tudo que eu falei no primeiro momento da aula. Olha que legal, Monique. No primeiro momento eu reviso tudo. Aí depois a professora Yara vem e revisa o segundo momento. E depois a gente vai interagir com nossos alunos em 25 minutos para interagir. É muito tempo, Monique. Aí o aluno tira dúvida, o aluno pergunta novamente, o aluno ele vai mostrar a questão do desafio que ele realizou, se foi uma paródia, ele canta, se for uma poesia, ele fala, se for para produzir uma comida, ele mostra. Se for sobre reciclagem, ele fez alguma coisa, ele vai pegar, não sei, manda ele, não sei, gente, vocês fazem alguma coisa com a reciclagem de papel? Manda, quando a gente vê na interatividade, está lotado. Cheio de gente mostrar sua atividade. Olha que coisa bela. É bom demais, gente. É muito bom mesmo. É Ô, Darlinda, gratificante, né? a gente tem um comentário aqui da Adriane, que ela fala assim: sou professora do estado do Paraná, mas os alunos não estão acostumados com aulas virtuais. Ela falou que não está sendo fácil. Eu queria pegar esse comentário dela, Darlinda, e já acrescentar um comentário também dos dias atuais, onde os alunos eles estão tendo muitas horas de aula em frente ao computador, mesmo tendo esse intervalo e essa pausa. Eu conheço alunos que têm aula de manhã e à tarde, o dia inteiro na frente do computador. Qual a viabilidade disso? Porque aluno cansa também, né? Sabe o que está acontecendo? É que as pessoas estão pensando que o ensino remoto é igual ao ensino presencial. Não é. Não é, gente. É diferente. Vocês viram aqui, aqui existem vários momentos.
Existe a revisão do dia anterior, existe o desafio do dia, existe o momento onde eu vou ministrar o conteúdo, e existe uma interação. Tem que existir uma interação, gente. Não é só conteúdo, não, porque fica igual o ensino presencial. Não pode, esse ensino é cansativo. Ele é cansativo, o ensino remoto é cansativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dia, a minha filha faz ensino remoto. Ela estava aqui, o professor obrigou, ela terminou a avaliação dela e ela teve que ficar com a câmera do computador ligada, sentada numa cadeira. Visto que a minha filha começa a estudar às 7h30 da manhã e termina às 4h30 da tarde. Gente, eu liguei lá para a assessoria pedagógica da escola. Eu disse que aquilo não estava correto. Que deveria chamar o professor e dizer para o professor que aquilo não é ensino presencial, é um ensino remoto. Ela está numa cadeira, ela não se levantou ainda não, ela está direto. Então, a gente precisa saber diferenciar isso. É cansativo, sim. Não é um ensino fácil. Tá? Então, eu acho que precisa ter no meio uma interação. Professor, como é que eu vou interagir com o meu aluno? É um momento que quebra. Eu acho que o coração do ensino remoto ou do ensino presencial com mediação tecnológica é a interação, é você conversar com o seu aluno, ver como é que ele está, se ele está legal, se ele está bem. Não é só conteúdo não, povo de Deus. A gente precisa rever isso. Porque senão os alunos vão achar chato mesmo. Não vão achar legal, não. Desestimula, né? Desestimula. Aí a Adriane fez um comentário aqui, ela fez, não mesmo, muito diferente. As aulas iniciais foram gravadas pela Secretaria Estadual e eles estavam dando aula de 45 minutos e mais de 70 atividades em todas as disciplinas. Ou seja, é muita atividade, né? É muita atividade. Cadê a interação daquela aula? A interação da aula. O menino está com dúvida, gente. O menino tem dúvida. Olha, ela falou que fizeram a aula pelo Google Meet, ou seja, criou um ambiente de interação e eles adoraram. Tu nem sabe. Mano, eu sou xereta, assim, né? Eu sei um pouquinho, não sei muito não, tecnologia um pouquinho. Um dia desse, liguei para a escola do meu filho. Professora, dá para a senhora fazer um encontro pelo Google Meet lá com os meninos? E não teve? Quer dizer, a gente vai compartilhando a ideia. Mas por quê? O meu filho, um dia desse, ele chorou. Ele não aguentava mais olhar para a professora lá do virtual. Ele não aguentava, mas que ela só falava. É como se você fosse só depositando no conteúdo com o menino. Isso não dá certo, gente. Isso não dá certo. É sempre o professor entrando na sala e já dizendo assim, desliga os microfones, né? Isso. Às vezes acontece muito, né? É verdade. Por isso a diferença desse ensino, dessa modalidade. Parece ser uma educação à distância, uma educação à distância, né? Usa tecnologia, então os meninos estão distantes mesmo. Mas tem mais interação, né? Tem interação, e é o coração, é o coração. Sem interação não dá certo. Ô, Darlinda, infelizmente, a gente vai ter que caminhar para o fim da nossa live. No instante passou o tempo, a gente poderia ficar um tempão conversando, porque é um assunto muito importante e é algo que nós também estamos vivendo hoje, né? Então, são experiências que são valiosas para a gente trocar, né? Esse compartilhamento eu considero muito importante, entendeu? Às vezes é muito melhor do que você ficar lendo artigos, né? O papel físico. É melhor você conversar para trocar ideias mesmo, experiência, para ter ideias, para ter mais criatividade, para pensar em como inovar, em como fazer diferente, saber que já existe e não é uma coisa nova, como você já trabalha há muito tempo, né? Então a gente consegue ver as dificuldades que você enfrentou, a gente consegue ver que as dificuldades que nós enfrentamos hoje, para quem encara isso como algo novo hoje, a gente consegue ver como você superou e ver que é normal, né? O Instagram está informando já que vai cortar, então eu preciso me despedir, só tenho alguns segundos. Muito obrigada, Darlinda, pela sua presença, agradeço bastante. Agradeço em nome da Universidade Federal de Alagoas, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, em nome do Instituto de Química e do Grupo Quiciência. Obrigada a todos pela presença e obrigada, Darlinda. Foi um prazer. Vai cortar, infelizmente.